Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do 7º ano do ensino fundamental, volume 3, de 2021, semana 4. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 4 do PET 3, do 7º ano, nós vamos falar sobre efeitos de sentido. Efeitos de sentido são as possibilidades de expressão escolhidas pelo emissor de acordo com a intenção comunicativa. Então, esses efeitos de sentido podem ser o duplo sentido, a ambiguidade, a ironia e o humor. O duplo sentido é quando, lá no meu enunciado, alguma expressão ou algumas expressões possuem diferentes interpretações. Então, é quando aquele enunciado, aquela frase, é construída de uma maneira que o leitor pode interpretar de dois sentidos, né? Pode interpretar aquele enunciado com dois sentidos. Ele pode entender de duas maneiras diferentes. E isso é feito de propósito. A pessoa que escreveu, o autor, quis criar esse duplo sentido, né? De repente, para criar, assim, um sentido de ironia, de humor, né? Mas esse duplo sentido, ele é feito com intenção, né? Então, quando fala em duplo sentido, é fácil de entender, porque é a possibilidade de dupla interpretação de uma palavra, ou de uma expressão, ou de um enunciado. Já a ambiguidade também é essa questão da gente poder entender aquele enunciado ou aquela palavra de duas maneiras, né? Então, aquele enunciado lá, ele pode ter mais de um significado, mais de um sentido. Só que isso ocorre por um erro, por um equívoco do autor. Então, fala-se que a ambiguidade, ela ocorre sem intenção. Então, é quando o enunciado ele foi mal construído, e aí não é possível o leitor compreender exatamente aquilo que o autor quis dizer. Então, a ambiguidade, diferente do duplo sentido, a ambiguidade deve ser evitada, porque ela é um erro. Quando a pessoa não prestou atenção naquilo que ela estava dizendo ou naquilo que ela estava escrevendo e acabou gerando uma dupla, né, possibilidade de interpretação. Isso acaba dificultando a compreensão do texto, porque o leitor não vai entender exatamente aquilo que o autor quis dizer. A ironia é quando uma palavra ou expressão usada em outro contexto diferente do usual ganha um novo sentido, gerando um efeito de humor. A gente também pode entender a ironia quando o sujeito diz uma coisa, quando na verdade ele estava pensando outra. Então a gente diz que isso aí é a ironia. E o humor são aquelas situações que parecem cômicas ou surpreendentes, com o objetivo de provocar humor. Sabendo disso, vamos responder as atividades. Número 1. Considerando a oração em destaque, responda às questões que a ela se referem. Aí você tem essa frase aqui, ó. As crianças felizes correram para o parque. Letra A. Explique a ambiguidade existente na frase acima. Então é o seguinte, essa frase, ela pode ter dois sentidos. E aí a gente não sabe exatamente o que o autor quis dizer quando ele criou essa frase aqui. O primeiro sentido é o seguinte, que as crianças felizes correram para o parque, enquanto que as crianças tristes não correram. Então é como se ele dissesse que lá naquele parque, lá naquele lugar, havia dois tipos de crianças. Existiam lá as crianças felizes e as crianças tristes. As crianças felizes correram para o parque, agora as crianças tristes não. As crianças tristes permaneceram no mesmo lugar. Esse é um sentido, uma interpretação possível para esse enunciado. A segunda interpretação é essa aqui, ó. Que todas as crianças correram para o parque de maneira feliz, de maneira alegre, né? Então, tá querendo dizer que as crianças, todas elas,
correram para o parque felizes. Elas estavam felizes e aí correram para o parque, né? Todas as crianças. Letra B. Reescreva a oração retirando a ambiguidade. Então, para essa frase aqui ter apenas um sentido, eu coloquei aqui, ó, duas possibilidades. Você pode copiar só uma delas. Então, você pode escrever assim, ó, que as crianças alegremente correram para o parque, ou então que as crianças estavam felizes e correram para o parque. Porque acho que não faz sentido separar essas crianças em dois grupos. Grupos de crianças tristes e crianças felizes. Eu acho que esse não é o significado que o autor quis criar. Eu acho que ele quis dizer que as crianças estavam felizes e aí elas correram para o parque. Então, você pode escolher uma dessas duas opções aqui, ó, e aí você pode colocar como resposta para a letra B. Número 2. Em todas as orações existe ambiguidade, exceto em qual dessas orações aqui, ó, que não tem esse efeito de duplo sentido. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de dúvida aqui nessa frase, porque para mim todas essas frases aqui tem um pouco de falta de comunicação, né? Comunicação aqui deixou um pouco a desejar, ficaram algumas informações soltas, algumas informações incompletas. Mas, dadas aqui as opções, a frase que menos tem possibilidade de dupla interpretação, que quando o leitor lê essa frase aqui, ele provavelmente vai entender o que o autor quis dizer, é a letra D. Então, nós vamos marcar aqui que a frase onde não tem ambiguidade é a letra D. Aqui na letra A, por exemplo, está dizendo o seguinte, que o garoto mal-humorado resmungou durante a prova. Aí a gente pode entender de dois jeitos. Que o garoto era sempre mal-humorado, então ele era o garoto mal-humorado, ou seja, essa era uma característica fixa dele, ou então a gente pode entender que o garoto estava mal-humorado naquele momento. Então, a gente diz que essa frase aqui ela ficou ambígua, tem duplo sentido. Só que não por vontade do autor, mas sim por uma maneira equivocada de construir a oração. Na letra B, está dizendo, a professora avisou a filha que estava terminando as atividades. Aí a gente pode entender, quem estava terminando as atividades, a filha ou a professora? Além disso, não fica muito claro se a filha é da professora ou de outra pessoa. Porque não está falando aqui, ó, avisou a sua filha, né? Então é filha de quem? Então tem essa dupla interpretação sobre de quem que é essa filha e também sobre quem que estava terminando as atividades. Se era ela, a professora, ou se era a filha. E na letra C está dizendo, Atlético quebra invencibilidade do Flamengo em casa. Mas é na casa de quem? É na casa do Atlético ou na casa do Flamengo? Então a gente fica tendo essa dupla interpretação também. Só na letra D, o professor falou para os seus alunos que as observações deles, quanto ao trabalho apresentado, não deveriam ser revistas. Nessa frase aqui, provavelmente não há uma dupla possibilidade de interpretação, por isso que a gente marcou a letra D. Número 3. Leia a tirinha abaixo e identifique em qual quadrinho existe ironia e justifique. Então, você tem aqui esse personagem que representa Deus e esse homenzinho aqui, né? E eles estão conversando. Aí, esse homenzinho que vai, parece que ele tá cantando, né? Tem até esses símbolozinhos de música aqui. Aí, ele tá cantando, né? Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Aí, ele diz, viu como eu canto bem? Aí, Deus, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Aí o homenzinho diz, eu sou sinistro. Pessoal, aqui na tirinha não tem nada que nos mostra que esse personagem aqui seja Deus, não. Mas é porque eu já conheço essas tirinhas que tem esse personagem aqui. Então eu já vi outras tirinhas com esse personagem e esse personagem aqui é Deus, né? Nas tirinhas desse autor aqui, ele sempre utiliza esse personagem aqui que é Deus interagindo de alguma maneira com outros personagens. Por isso que eu disse que ele representa Deus. Então é para a gente dizer onde que tem ironia aqui nessa tirinha. É no último quadrinho. No trecho, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Há ironia, pois, pelo contexto, percebemos que o personagem diz uma coisa quando, na verdade, está pensando outra. Ao dizer que a grande cantora Elis Regina deve estar com inveja, na verdade o personagem está criticando o cantorzinho que se acha muito,
mas não canta tão bem assim. Então, quando ele diz aqui, ó, ah, você viu como eu canto bem? Aí o personagem vai e diz, aham, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Na verdade, ele está querendo dizer exatamente o contrário, né? Provavelmente a Elis Regina está morrendo de desgosto desse personagemzinho aqui se achar um grande cantor, um cantor sinistro, né? Porque na verdade ele não canta nada. Questão 4. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, é para você marcar aqui, ó, escrever aqui os números, né? Indicando em qual das frases tem duplo sentido, ambiguidade, humor e ironia. O duplo sentido está aqui, ó. Minha mãe tem um coração de ouro. Porque pode significar que ela é uma mulher muito boa, ou então que ela tem um objeto em forma de coração e que é feito de ouro, né? Tipo um pingentezinho. A ambiguidade está aqui, ó. Maria viu o incêndio da casa ao lado. Você pode interpretar isso aqui de duas maneiras. Que a Maria viu que a casa do lado estava pegando fogo, ou então que a Maria estava em uma casa ao lado e lá nesse local seguro ela viu uma casa pegando fogo. O humor está nessa frase aqui, ó, nessa construção, nessa piadinha aqui, ó. A professora pergunta: quantos corações nós temos? O aluno: temos 2, professora. 2? Sim, o meu e o seu. Então aqui tem o humor, né? Que é uma piadinha. E a ironia está na primeira frase. Que tal falar mais alto para os vizinhos escutarem a nossa conversa? Na verdade, a pessoa está querendo dizer exatamente o contrário, né? Está querendo dizer para a pessoa falar mais baixo, né? Porque senão até os vizinhos vão escutar a conversa. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 4 do PET 3. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo com seus colegas para me ajudar, se vocês puderem. E continuem aqui comigo no canal para acompanhar as próximas correções. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!